Olá, sejam bem-vindos novamente. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, assim na Terra como no Céu. É a última aula do tópico que nós estamos abordando dentro do curso que fala sobre a Cabala de uma perspectiva cristã. Bem, na última aula, que foi aquela sobre a escada de Jacó e a árvore da vida, eu estive falando sobre a conexão com Deus que parte do próprio Deus e não do homem, porque só ele pode se reconectar ao homem. Mas uma vez que essa conexão se estabelece, há então algo que nós podemos fazer. No entanto, muitas pessoas confundem esse algo, como esse alinhamento ocorre com Deus, tanto o alinhamento interno do nosso ser integral, como desse ser integral com o próprio Deus. As pessoas confundem isso porque tem uma visão que eu já mencionei aqui várias vezes, uma visão que foca no comportamental, como se através da mudança exterior, a mudança do comportamento, o interior também se modificasse, as coisas funcionassem, as coisas realmente se movessem na direção que nós queremos. Mas a coisa não funciona simplesmente porque nós não temos essa capacidade. Você tenta mudar o seu comportamento e algo dentro de você parece que vai na direção contrária. Então você tenta imitar Deus, para se alinhar com Ele, e você acaba agindo diferente de Deus. Quando você menos espera, você está fazendo exatamente o oposto do que os atributos de Deus transmitem, certo? Então qual seria a solução? A solução seria um alinhamento que flui primeiramente do interior e que consiste em um estado de repouso da alma no movimento do Espírito, repouso no movimento divino. Então quem se movimenta é Deus, nós repousamos nesse movimento. Aí como é que isso funciona na prática? É uma questão de você abrir mão do controle, isso é simples, mas também de total resignação em relação à vontade do Pai. Isso significa que você vai olhar para a sua realidade, tanto as coisas boas como as coisas ruins, tudo o que acontece no seu dia a dia, e você vai dizer para essas coisas: amém, que bom que elas aconteceram, que assim seja, eu concordo com isso. Isso não é fácil, isso é realmente difícil, é muito complicado você chegar nesse estado, e a única forma de você fazer isso é a partir de um mergulho existencial dentro de si, para encontrar a conexão que Deus já estabeleceu lá dentro, que te mostra, que te revela e vai te dar uma sensação real, uma segurança real de que alguma coisa realmente está acontecendo, Deus realmente está no controle de tudo. Então você vai conseguir descansar, mas até você chegar nesse estado haverá muita luta, haverá muita resistência, ok? Então o repouso no movimento divino acontece dessa forma. Você entra em um estado em que você fica completamente abandonado à providência divina. Você olha para as tristezas da vida e você concorda com elas. Você olha até mesmo para os seus próprios erros e você concorda no sentido de: foi assim mesmo que aconteceu, é assim mesmo que deveria ter acontecido, e a partir disso, quem sabe, algo possa se modificar. A mudança só vem quando você aceita a realidade, quando você concorda com a realidade. As pessoas acham que não se revoltam contra Deus, mas se você se revolta contra a realidade, você está se revoltando contra Deus. Você está em desacordo com Deus. Não é isso que a Escritura diz? Como andarão dois juntos se estiverem em desacordo? Se você está em desacordo com a realidade, você está consequentemente em desacordo com Deus. É por isso que Deus estabelece a lei do Shabat, a lei do sábado.
que está inclusive nos 10 mandamentos. Porque o sábado não é um dia específico, literalmente falando. Claro, se institui esse dia específico para se remeter a esse símbolo. Mas antes de ser um dia específico, o sábado é um estado interior, que significa literalmente descanso. É um estado em que você antecipa imaginativamente coisas que ainda não estão disponíveis para você, na sua visão, na sua consciência, no seu conhecimento. Então, é uma antecipação do paraíso, é uma antecipação do milênio. O que seria o milênio? São 6.000 anos de percurso da história em que o homem guerreia contra outros homens para tentar chegar a uma paz, para tentar encontrar uma solução para os seus problemas, até que vem o último dos 1.000 anos, que é esse chamado milênio, onde o Messias estabelece um tempo de paz absoluta, de harmonia absoluta. Então, até que esse momento de perfeição se institua concretamente no mundo material, nós tiramos dias específicos para antecipar imaginativamente esse lugar, essa dimensão. E, na verdade, nós sabemos que esse lugar realmente não é um lugar material, temporal, mas é uma instância superior, supratemporal, que nós podemos acessar pelo Espírito. E isso também é exatamente o que acontece em Cristo, quando ele diz, está consumado na cruz. Tetelestai, ele fala, ele declara, tudo o que havia de ser feito se concretizou. Tudo o trabalho divino já está realizado. Esse é o descanso verdadeiro. É para isso que o sábado estava apontando. Então essa antecipação imaginativa era também uma prefiguração do acontecimento mais importante do universo, que é a cruz. Mas a cruz estabelece o quê? Exatamente esse descanso para aqueles que nela repousam. Repousam nesse sacrifício, que é um sacrifício de um outro, não é o meu sacrifício, é o sacrifício de Deus. Então, vejam só, nós não queremos descansar porque estamos nos cobrando o tempo todo. Nós não queremos repousar porque sentimos que precisamos fazer alguma coisa, descobrir alguma resposta, alguma solução, alguma virada de chave, virada de jogo na nossa vida. Mas não existe essa virada de jogo. A virada é justamente você compreender que a solução já foi dada. A solução já existe. O que realmente deve acontecer, vai acontecer. Isso é bom. O que Deus quer fazer, Ele fará. Isso é maravilhoso. E o que Ele já providenciou, já existe. E você não precisa contribuir para nada. A sua contribuição é somente para si mesmo, para que você entenda que você não precisa mais se esforçar nesse sentido em torno de um trabalho que na verdade já foi realizado. Então a antecipação imaginativa faz parte disso. Você não compreende ainda como é que as coisas estão em harmonia. Você não compreende ainda como é que as coisas estão em ordem, mas tudo está trabalhando, tudo está em unidade, em conjunto, para um fim que Deus mesmo estabeleceu. Então, os seus próprios erros, seus próprios pecados, suas próprias falhas frequentes, todas elas estão também nesse mesmo projeto, também fazem parte dessa mesma coisa. Então você pode descansar, porque Deus agirá, Deus providenciará a solução. Deus é aquele que, como Abraão disse, provê para si a solução. Provê para si a solução que vai solucionar o nosso problema. Provê para si o cordeiro que vai ser em função de nós, do nosso pecado,
do nosso sofrimento, da nossa tragédia, então você pode ficar em paz. Ah, como que eu vou ficar em paz se eu não sinto isso? Você precisa buscar essa sensação, esse estado de plenitude, de paz interior. E aí quando você busca esse estado de paz interior, acontece, paradoxalmente, a conexão com o fluxo interior, que faz com que você haja em vamos usar esse termo, né, que é muito corrente hoje em dia, essa alta performance. Que você já não é mais um efeito das causas externas, mas você é um efeito desse fluxo de eternidade que está dentro de si. Então, não importa como é que o ambiente está, não importa como as pessoas estão, não importa como os outros reagem ou agem em relação a você. Você está agindo não de acordo com elas, mas de acordo com esse fluxo que parte do seu interior. Como Cristo também fala para a mulher samaritana, rios de água viva que fluem do interior. Certo? Bem, então, esse estado de fluxo, né, também muitas pessoas mencionam hoje em dia, é um estado que não consiste somente em uma técnica psicológica, mas é um acesso espiritual, é um acesso transcendental. Para você encontrar esse estado de fluxo, você precisa estar em uma busca interior, e é justamente por isso que o descanso e o repouso é tão importante, a contemplação que exige o abrir mão da ação para que a sua ação se torne efetiva lá na frente, a partir do repouso no movimento do divino. Esse repouso é necessário para que você olhe e observe dentro de si onde é que está esse fluxo. É como acontece no oceano quando os peixes esperam a correnteza para eles migrarem para um outro lugar. Se você não esperar pela correnteza, se você não aguardar pela correnteza e tentar nadar sozinho, a sua força vai acabar. Mas quando você simplesmente aguarda com paciência o fluxo, a correnteza, espera, aguarda, observa até que esse estado de harmonia, de paz, de inspiração venha até você, aí sim você recebe uma força, uma virtude muito maior, muito mais eficaz e principalmente muito mais consistente. Ok? Bem, esse estado de fluxo então faz com que você, agora correspondendo não ao mundo externo, mas a essa lei eterna dentro do seu ser, possa, a partir da infinita misericórdia de Deus, também ser misericordioso com os outros. Então você vai poder oferecer a outra face, oferecer a segunda milha, o esforço a mais, o esforço que o próximo não merece, que a sua esposa não merece, que o seu marido não merece, que os seus filhos não merecem, que os seus amigos não merecem. Por quê? Porque você não precisa da aprovação deles. Você não precisa da reciprocidade deles. Você não precisa da contrapartida de ninguém. Você está completamente abastecido. E estando abastecido, você pode abastecer os demais. E é isso que acontece com uma personalidade madura. Uma personalidade madura precisa cada vez menos do afeto alheio e ao mesmo tempo é capaz de dar cada vez mais afeto para os outros, sem precisar de um reconhecimento, sem precisar de um elogio, sem precisar de um serviço, sem precisar de palavras, de qualquer coisa que seja. O que acontece na maioria dos casos é que as pessoas se ressentem, né? As pessoas fazem algo, mesmo quando supostamente não esperam nada em troca, mas se o outro não reage com gratidão,
você já se ressente. Aquilo que no começo se iniciou como uma caridade se torna um ressentimento, uma amargura, uma raiva, e aí você, quando se vê, já está agindo com violência, falando com violência. Então, isso é muito comum nos casamentos, isso é muito comum nas relações familiares, isso é muito comum nas relações sociais, porque as pessoas não estão preenchidas, as pessoas não estão abastecidas, as pessoas estão famintas, estão querendo alimentar os outros. Não, é preciso primeiro que você esteja alimentado, você esteja abastecida, aí você vai ter força para abastecer os demais. Certo? Bem, agora, na sequência desse processo, existe o enfrentamento também das coisas ruins que antes você fazia. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: orem assim, peçam ao Pai, não deixe que eu caia em tentação. Que tipo de oração é essa que você pede para o Pai para que você não caia em tentação? Você está transferindo, por acaso, a responsabilidade para Ele? Não, não é isso. Mas é que você está reconhecendo, embora não se eximindo da sua responsabilidade, você está reconhecendo que o poder para a vitória, o poder para a virtude não provém de si mesmo, mas sim do Pai. Então você pede ao Pai soberano, tanto sobre o mundo externo quanto sobre o mundo interior, que renove essa virtude para que você tenha força para não cair em tentação. E não cair em tentação também, no final das contas, é um resultado natural de uma consciência que está alinhada com a vontade divina, porque no fundo, toda imoralidade é uma revolta contra a realidade. Toda ação imoral é fruto, é consequência de alguém que está tentando dar um jeitinho para burlar a realidade. Porque as normas, a revelação dos princípios eternos de Deus não são uma invenção de Deus contingente, aleatória, para colocar limites sobre o homem. Não, são uma própria revelação mais profunda da estrutura da realidade. As coisas são como são. Toda ação tem uma consequência. Tudo que você planta, você recebe uma colheita específica. Deus só dá o segredo. Deus só revela como é que as coisas são, como é que os processos acontecem, quais são as consequências das causas dessa ou daquela. Ele só está te destrinchando para você como é que é a estrutura da realidade. E muitas vezes nós queremos burlar a realidade, dar o nosso próprio jeitinho, como se fosse possível. Então é uma semente de revolta, de rebelião, de não conformidade e de não alinhamento com a vontade divina, com a vontade de Deus. Agora, na minha última live, na última aula que eu falei sobre a escada de Jacó, eu mencionei muito por cima como é que essa escada de Jacó funciona. E a escada de Jacó funciona da seguinte forma: ela não é uma subida em relação a coisas novas que você vai obtendo na medida em que você tenta ter uma ascese, uma ascensão espiritual. Não. A escada de Jacó é uma construção que Deus estabelece. Ele é quem constrói a escada. O que isso significa na prática? Você tem certas consciências, você tem certas experiências. Você guarda na memória essas experiências espirituais e você revisita essas experiências. Nenhuma delas é fruto do seu esforço. Nenhuma delas é ocasionada porque você é poderoso, porque você é espiritual. Não, Deus
decidiu conceder essas experiências para você. Mas na medida em que você relembra, acessa pela memória essas experiências ou essas certezas ou essas consciências mais elevadas, e você revisita até que você sinta isso dentro de si, você poderá então abrir a sua própria consciência para o acesso a novas experiências. Porque na medida em que você revisita essas experiências, você entra no mesmo fluxo, na mesma energia, na mesma conexão. Essa conexão é como uma porta para que novos degraus que já estão dados, que já foram concedidos, se manifestem para a sua alma, para a sua consciência. Tá certo? E isso também em relação à moralidade. Porque a moralidade, quando é esvaída de consciência, de iluminação, ela se torna uma moralidade cega, uma convenção desde fora e não que parte do interior. Para partir do interior é que preciso que você compreenda, é preciso que você saiba, é preciso que você medite, é preciso que, como o salmista diz, eu vou meditar dia e noite nessas leis eternas de Deus. Bem, isso tudo nos leva, então, à oração do Pai Nosso. Quando Cristo fala para nós orarmos assim na terra como no céu, quando Cristo diz para nós pedirmos ao Pai, seja feita a vossa vontade, Ele está dizendo que essa adequação do nosso ser, esse alinhamento consciente, racional do nosso ser com a vontade de Deus e essa concordância com Ele gera um efeito, vamos chamar aqui como um efeito dominó, que vai modificando a nossa estrutura, vai modificando também o mundo material, vai modificando as nossas ações e, por conseguinte, o mundo material. Então, você primeiro ora, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Por que santificado? Porque ele está separado. É preciso reconhecer que ele está em uma dimensão diferente da sua. Ele é inefável, ele é transcendente. Você precisa reconhecer que o que ele está fazendo você não compreende. O que ele é, você não sabe, você não conhece. Você não pode dar nome de fato. É um nome santo, é um nome separado de tudo que você compreende. Mas ainda assim, você faz essa separação apenas para um gesto de humildade, para que você compreenda que está acima, que é excelso, que está além da sua compreensão. Mas ao mesmo tempo, depois que você diz santificado seja o vosso nome, você diz seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então você quer trazer o que é divino, você quer trazer essa vontade do Pai para a terra. O que Deus concordou no céu, você quer que seja concordado na terra. O que Deus decretou na eternidade, você quer que seja manifestado no tempo, nessa dimensão temporal em que você se encontra. Então, quando você diz assim na terra como no céu, primeiro é um ato de resignação. Primeiro é um ato em que você concorda passivamente com essa vontade. Mas como consequência, você acaba se tornando um instrumento, um canal de Deus para a manifestação da vontade dele. É somente quando você concorda com a realidade, somente quando você concorda com Deus, que você pode então se tornar um canal de uma mudança. Mário Ferreira dos Santos tem uma frase interessante sobre isso, que ele diz que queixar-se contra a realidade é blasfemar, conformar-se com a realidade também é blasfemar, mas amar a realidade para então superá-la é a melhor das orações. Isso dá para
dá para a gente entender que não estamos falando aqui de uma passividade cega, uma passividade louca, mas sim de entender como a realidade funciona antes de agir, compreender como as coisas são antes de tomar decisões. Você concorda primeiro com a vontade do Pai e então se torna um instrumento para a mudança que Deus quer colocar na Terra, através de você, que é um canal, que é uma ponte entre o eterno, o transcendente e o mundo material. E a oração continua. Assim na terra como no céu, o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Cada dia basta o seu próprio mal, como Cristo diz. É uma relação em que você já não tem mais aquela ansiedade, você já não tem mais aquela expectativa de que algo aconteça a qualquer momento, de que Deus responda às suas orações no mesmo instante, de que uma mudança de cenário absurda ocorra simplesmente porque você acessou esse estado. Ao contrário, quando você entra nesse estado, você já não se importa com a mudança. E é justamente por isso que a mudança ocorre. Então, o que tem que acontecer em cada dia é o suficiente. Não precisa de mais. Porque Deus já estabeleceu a medida de cada dia. Deus já estabeleceu o que deve acontecer em cada instante. E quando Ele diz, não nos deixeis cair em tentação, também, a tentação de cada dia. O que nós vamos fazer, como nós vamos lidar com tudo isso. Se estivermos alinhados com o Pai, a coisa acontece de uma maneira muito mais produtiva. E é isso. Somente quando nós estamos nesse estado é que nós encontramos o acesso, o fluxo, esse repouso do movimento. É o que faz com que nós possamos modificar alguma coisa de verdade. O resto é ilusão. Porque o que Deus faz é independente de nós. Ele não precisa de nós. Mas a nossa consciência, que é ligada à eternidade, que também possui em si um pouco de Deus, né? Somos imagem e semelhança de Deus, pode vivenciar estados diferentes dessa vontade divina. Então nós podemos estar à parte da vontade divina, sem compreender nada, sem participar dela, simplesmente vendo as coisas acontecendo e na maioria das vezes não concordando com elas, ou nós podemos estar alinhados com Deus e vendo a cada dia o pão se manifestando diante de nós, o que é necessário se manifestando dentro de nós, porque nós estamos realmente conscientes do que é necessário e do que não é, do que deve ser feito e do que não é. É uma economia também de esforço, uma economia de energia, uma ação direcionada pelo Espírito, ok? Acredito que seja isso. Assim nós encerramos esse módulo, mas nos textos que eu vou colocar dentro desse site você pode encontrar algumas coisas mais específicas ou mais detalhadas sobre esse assunto. Ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.